Olá, pessoal! Como uma aula de revisão extra, tá? Não obrigatória, entender um pouco sobre a parte básica da matemática para compreender um pouco mais sobre o crescimento bacteriano. Bom, quando nós temos números grandes ou números muito pequenos, ficam difíceis, por exemplo, de você colocar numa tabela, de você colocar num gráfico, certo? Então, por exemplo, se você tem um número bem pequeno, um 0,00071, ou um número muito grande, você tem 5.200.000 bactérias. No lugar de você estar escrevendo tudo isso numa tabela ou num gráfico, vai ficar muito poluído, você pode transformar isso daqui em notação científica. O que seria a notação científica? Ela vai ser composta por um número, que é o coeficiente, e depois vai ter uma potência, tá? Por exemplo, nós pegamos 71, 7,1 e vamos colocar ele vezes 10 elevado a alguma coisa. O que é essa alguma coisa, certo? Como ele é um número abaixo de zero, o exponente vai ser negativo. Então, contando as casas, ó, 1, 2, 3, 4, até ele virar 7,1, então são 4. Então, dizer 0,00071 é a mesma coisa de dizer 7,1 vezes 10 a menos 4. No caso de um número muito grande, é a mesma coisa. Vamos colocar um número sempre entre 0 e 10, menor do que 0 e até 10, 5,2, por exemplo. Como é que esse número aqui vai virar 5,2? Nós vamos contar aqui as casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5,2 vezes 10 elevado a 6. E por que não é o menos? Porque é um número maior do que 0, tá? Então, relembrando isso. Aqui, aquela tabela que nós vimos na outra aula, e ela traz os números de célula, como esse número de células representado numa potência de 2, quantas gerações correspondem e esse número em log. Por quê? Quando nós temos números pequenos assim, ó, uma célula que vira 2, 4, 4, 8, é fácil de você colocar num gráfico, você colocar numa tabela. Mas quando chega a valores muito grandes, ó, de 7, de 8, de 9, de 10 dígitos, se torna muito complicado e fica difícil de visualizar graficamente, certo? Por exemplo, aqui, ó, nós temos, por exemplo, 0 célula, 2, 4, 6, 8, 16, 32 e assim vai. Observa-se que aqui, ó, até mais ou menos esse valor, que deve ser aproximadamente depois de 13, 12 ou 13 gerações, nós temos basicamente uma linha reta. O gráfico, ele não é tão detalhado, você não consegue ter esse detalhamento muito grande. Isso dificulta a visualização, porque você acaba vendo como se fosse uma coisa só, como se não estivesse tendo crescimento, mas está tendo crescimento. E fora que, se forem valores muito grandes, depois de 20, 30, nesse exemplo aqui, de 20, 30 gerações, se o gráfico fosse continuar, essa curva, ela ia crescer tanto que ia sair do papel, não ia caber no slide, então ia ficar algo muito grande, ou ele ia ficar tão pequenininho o gráfico que você não ia conseguir visualizar os valores. Uma forma, tá, de demonstrar, de representar, é através de uma escala logarítmica, tá? Então, você teria um gráfico em logaritmo, uma curva em logaritmo, e não uma curva em números absolutos. A curva logarítmica seria uma reta, ó, só com os valores de log, ou seja, o valor 32, quando eu faço o log de 32 na base 10, isso daqui dá aproximadamente 1,51. Então, no lugar de eu fazer um gráfico com o 32, eu faço com 1,51. Pego a mesma coisa, o logaritmo de 524.288 na base 10 dá quanto? Ele vai dar esse valorzinho aqui, ó, no gráfico. Esse valor mais ou menos aqui, que deve ser uns 5,8, sei lá, certo? Chutando aqui só visualmente. Então, você vai usar esses números, fica muito mais fácil de observar.
Aqui, ó, nós temos 1. O 1 é como se fosse na potência 2, 2 elevado a 0. Então, esse 0 aqui é o que nós vimos, que ele é o número de gerações. Então, significa que uma única célula ainda não se duplicou. 2 é como se fosse 2 elevado a 1. 1, então, significa que teve uma reprodução, uma geração. 16 é 2 elevado a 4, então significa que teve 4 gerações, e assim vai. Nesse exemplo, o número 1.048.578 células, ou seja, bactérias, é 2 elevado, faltou aqui, é 2 elevado a 20, certo? Não deu nem para representar aqui como é que fica. Então, são 20 gerações. E esse número aqui, em log, tu imagina esse número aqui, a geração de número 30, por exemplo, o tamanho do número que não vai ficar. Então, por isso que a gente utiliza essas escalas com esses números menores em logaritmos. Como é que eu vou fazer esse log, professora? Por exemplo, vamos lá. Log de 32 na base 10. Como é que eu vou fazer esse número? Professora, pelo amor de Deus, é bem fácil. A gente vem aqui, ó, na calculadora. A gente coloca o número 32 e aperta log, certo? Opa, desculpem. A gente coloca log 32 e fecha parênteses, desculpe. Ele tá dando 1,55. Números arredondados de 5 para cima, 5, 6, 7, 8, 9, a gente acrescenta uma casa anterior. Então, vai ficar 1,51. Qual é o número que tá aqui na tabela, ó? 1,51 por 32. Vamos fazer esse daqui, do 1.048.576. 1 milhão, deixa eu ver se eu decoro aqui. Opa. 1.048.000, deixa eu ver, 576. 576. Vamos fechar o parênteses, que número vai dar? 6,02. Não vai ser 0,3, porque o número seguinte é um 0 e a gente não arredonda para cima, mantém até quando esse número é 4. Então, vai ser 6,02. Então, no lugar de eu colocar lá no gráfico 1.048.576, eu coloco 6,2. Basta dizer que ele está numa escala de 10. Tá aqui, ó, esse número, ó. Ok? Existe também o chamado cálculo do tempo de geração, tá? Nós vimos que, para saber, quando a gente coloca o número na base de 2 e elevado a alguma coisa, essa alguma coisa é o número de gerações, certo? E para calcular a concentração de células, como é que você faz? Você vai colocar o número de células iniciais, vezes esse valor, 2 elevado a esse expoente, 2 elevado ao número de gerações, e você vai ter o número de células final. Por exemplo, eu tenho 50 células e depois de 30 gerações, quantas células vão dar? Certo? Outro exemplo, se eu tenho 5 células e essas 5 células se dividiram 9 vezes. Então, vai ficar 2 elevado a 9. Esse valor, na calculadora, vai dar 2.560 células. Professora, como é que eu faço isso na calculadora? Vamos lá. A gente coloca, deixa eu zerar aqui. A gente coloca 2 elevado a 9. E fecha parênteses. Igual. Vezes o 5 lá, né? Dá 2.560. Assim como nós escrevemos aqui. Outra fórmula é para a gente saber o número de gerações. Por exemplo, para calcular vamos ver aqui um exemplo. Para a gente calcular o tempo de geração de 100 células. Não, deixa eu colocar as fórmulas aqui antes, primeiro. Por exemplo, eu quero saber o número de gerações. Quantas gerações? Eu já sei o número de células finais. Agora eu quero saber o número de gerações. Quantas gerações tem? Eu sei a quantidade
inicial de células, a quantidade final de células, mas eu quero saber entre esse início e o final, quantas gerações teve no meio dessa história. Vamos lá. O número, a segunda forma, o número de gerações pode ser calculado da seguinte forma. A gente vai fazer o log, obviamente na base 10, de número de células finais, menos o log na base 10, quando não tem o número embaixo, é porque ele é base 10, tá? Número inicial de células. E aqui ele vai ser dividido pelo log de 2 na base 10, que é um padrão. Então, 0,301, esse é o valor. Isso daqui representa o log de 2 na base 10, certo? Mas é sempre esse número. Então, aqui eu colocando esses valores, eu vou conseguir o número de gerações, certo? Tem que ser um número inteiro. Se eu quero saber o tempo de geração, tempo de geração, aquela quantidade de minutos que ela vai duplicar, certo? Então, como é que eu faço isso? Vai ser 60, que é 1 hora tem 60 minutos, vezes quantas horas ela passou da quantidade inicial de células para a quantidade final de células. Ela demorou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vou botar aqui o número de horas. Dividido pelo número de gerações. Ok? Vamos lá fazer um exemplo. Vamos calcular o tempo de geração de 10 células bacterianas em crescimento por 5 horas e com produção de 1.720.320 células. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos descobrir o número de gerações. Primeiro ponto, o número de gerações. Ok? Esse número de gerações vai ser o quê? Vai ser o log, lembrando, voltando, é o log do número final de células menos o número do log inicial de células. O número final vai ser o log desse número bem grande aqui, ó. Vai ser log de 1.720.320 células menos o log de células iniciais. Qual é o log das células iniciais? Eram 100 células inicialmente. Dividido por o mesmo número, 0,301. Ok? Vamos lá para a calculadora. Log, qual é o número? 3 milhões. Não, desculpe. 1.720.000. Desculpe, tá errado. 1.720.000 e 320 células. Fecha parênteses, igual. Esse número dá 6,23. Então, é 6,23. O log de 100 na base 10 é 2, dividido por 0,301. Vamos para a calculadora. Esse número aqui, menos 2, dividido por 0,301. Esse número deu 14,07. Fazendo arredondado, dá 14 gerações. Tranquilo? Agora, vamos visualizar como é que a gente vai calcular, vou colocar aqui mais no cantinho, como a gente vai calcular o tempo de geração. Como é que vai ser o tempo de geração, tá? O tempo de geração. Tempo de geração. A fórmula do tempo de geração é 60, corresponde a 60 minutos, corresponde a 1 hora, vezes quantas horas é da nossa situação aqui? São 5 horas. Vezes 5, dividido pelo número de gerações. Quantas gerações nós calculamos? 14. Esse número vai dar 21
minutos por geração. Então, significa que a cada 21 minutos, a quantidade de células duplica. Essas 100 células iniciais, depois de 21 minutos, vão virar 200. As 200, depois de mais 21 minutos, vão virar 400. E assim vai até depois de 5 horas elas virarem 1.720.320. Como exercício, nós temos aqui um outro exemplo, tá? Aqui, uma aplicação prática do cálculo é determinar o efeito da cultura em um novo conservante de alimento. Você pode utilizar um conservante para inibir, certo? Significa que ele inibir, ele não vai parar, tá? Inibição não significa que vai matar o micro-organismo, só vai fazer com que ele cresça mais devagar. Uma das formas de crescer mais devagar é aumentar o tempo de geração. Supondo que sejam 900 micro-organismos iniciais da mesma espécie, que foram cultivados sob as mesmas condições desse exemplo que a gente fez anteriormente, exceto pelo fato que foi adicionado um conservante nesse meio. Após 15 horas, havendo 3.276.800 células, ele quer o tempo de geração e você decide se esse conservante foi inibidor do crescimento ou não. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o número de gerações. Vou colocar aqui outra cor. Vamos colocar em vermelho. O primeiro é o número de gerações. Esse número de gerações vai ser o quê? O log do número final, que é 3.276.800 células, menos o log na base 10 da quantidade inicial, que são 900 células, dividido pelo mesmo número, que é o log de 2 na base 10, que é o 0,301. Esse valor vai dar, esse log de 3 milhões dá aproximadamente 6,52. O log de 900 na base 10 dá 2,95. Isso daqui dividido por 0,301. 6,52 menos 2,95 e pegando esse valor e dividindo por 0,301, esse valor vai dar 11,86, que arredondando dá 12 gerações. Ponto. Fizemos isso daqui. A gente sabe que foram feitas 12 gerações, mas ele está apertando é o tempo de geração, certo? O tempo de geração ele é feito como? 60 vezes. Quantas horas foram? 15 horas. Tá aqui, ó. Dividido pelo número de gerações. Número de gerações que foram 12 gerações. 15 vezes 60. E esse valor dividido por 12 dá aproximadamente 75 minutos por geração. Professor, mas daí, certo? O número é esse. Mas como é que eu vou saber se o conservante foi efetivo? Nós tínhamos, no exemplo anterior, nós tínhamos que o tempo de geração tinha sido de 21 minutos. Aqui ele está sendo de 75 minutos. Então, está sendo mais demorado para que as células se dupliquem. Então, esse é um dos efeitos dos conservantes. Ele não vai fazer com que o produto dure eternamente, mas ele vai fazer com que prolongue o tempo. E uma das formas de prolongar o tempo útil de um alimento ou de um produto farmacêutico a nível microbiológico, qualquer produto, em questão de conservar a nível microbiológico, é exatamente você reduzir o crescimento de alguma possível contaminação que exista. Então, sim, esse conservante inibiu o crescimento. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, envie suas dúvidas. Tchau, tchau!